Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast legislativo lagiano, onde a gente conhece um pouco mais sobre a cultura aqui da nossa cidade e também sobre as pessoas que fazem parte da Casa Legislativa. Hoje nós estamos aqui com o vereador Éder Santos. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Júlia. É uma honra poder participar do podcast e poder contar um pouco mais sobre a minha história, sobre a história de Lages e nossos projetos. Tá certo, vereador. Então a gente vai começar um pouquinho conhecendo um pouco o vereador Éder, né, vereador? O que o senhor fazia antes da política? Quem era o vereador Éder? Então, trabalhava como CLT, mas sempre trabalhei também de forma voluntária. Fui presidente do bairro Bom Jesus por 2 mandatos. Então, enquanto ocupei esse cargo de presidente do bairro, eu fiz um trabalho social. É um dos bairros mais carentes de Lages, o bairro Bom Jesus pega uma parte do Morro Grande. Então, ali a carência era demais, uma carência extrema. Eu fiz uma cozinha comunitária onde atendia mais de 80 famílias com sopão, arroz com galinha, carreteiro, enfim, diversos tipos de alimentação, proporcionando mais conforto para as famílias, né, que passam tanta dificuldade. E isso foi o start da vida política, assim. Isso, eu fiz essa cozinha comunitária e eu vi que uma das principais carências também era a questão de moradia. E eu queria ajudar aquela comunidade de alguma forma, porque o papel do presidente do bairro é do portão para fora. É olhar uma rua esburacada, falta de iluminação, esgoto a céu aberto, mas eu queria fazer algo a mais pelas pessoas. Então, foi ali que eu vi que a principal necessidade também era a casa, porque a pessoa trabalha o dia todo, chega em casa, uma casa com frestas, uma casa caindo. Então, qual que é o ânimo dessa pessoa para conseguir reconstruir a sua casa com um salário tão baixo? Então, eu realizei um bingo beneficente e arrecadei um valor, consegui reformar a casa de um casal de idosos, da dona Inácia e do seu Sebastião. Então, reformei a casa deles e ali foi o que me despertou, assim, que eu posso fazer, eu consigo. E depois disso, eu já fiquei pensando na próxima casa, onde que eu ia ajudar, o que que eu ia fazer. E muitas pessoas no início falaram que era loucura, porque tem tantas famílias que precisam de uma moradia digna hoje e não tem direito, não tem acesso, na verdade, né? Porque a demanda é gigantesca. Mas eu sabia que se eu ajudar uma pessoa, pelo menos aquela pessoa ali vai sair da fila daquelas que precisam. Então, eu não quero mudar o mundo, mas eu tenho certeza que a família que eu encostar a mão, que eu chegar, eu tenho certeza que eu vou transformar e eu vou ajudar de alguma forma. Você muda o mundo daquelas pessoas, né? Exatamente. E quem veio com a ideia, assim, vamos entrar para vereador? Na comunidade mesmo ali, as pessoas já falavam muito. Não, você, como presidente do bairro, já tá fazendo muito. E o bairro foi ficando pequeno para tantos projetos. Eu fazia a campanha do agasalho, a cozinha comunitária, as casas. A gente fazia diversos grupos de artesanato com as famílias, as mulheres que não trabalhavam carteira assinada, não trabalhavam fora. Então, para não ficar em casa ali, né, eu organizei um grupo de artesanato também. Elas trabalhavam, tiravam um pouco da renda dos produtos de artesanato para vender. Então, e aquilo ali eram muitos projetos para um bairro que, em tese, ficou pequeno. E as pessoas da habitação, onde é o meu bairro de origem, onde eu fui nascido e criado, e eles falavam, tem que ser vereador, porque a gente quer que você ajude aqui também. No bairro habitação, no bairro universitário, no bairro da Várzea, naquela região. Então, em 2020, eu me lancei a candidato a vereador. Consegui 895 votos, uma eleição muito difícil, porque eu estava doente e não sabia. Então eu estava com meus 2 rins funcionando apenas 10% da função. Então eu não sabia que estava doente. Então, e foi uma eleição difícil, sem recurso, sem material, sem pessoas nas ruas. Foi uma campanha complicada, Ano de mas pandemia, né? sim, tempo de pandemia, mas foi gratificante porque ali eu pude ver que realmente as pessoas estavam apostando, estavam apoiando todas as ações que eu realizava no bairro, entendeu? E queriam que fosse expandido pra cidade. Então eu fiz 895 votos, fiquei como segundo suplente do então partido PSL. E passando a eleição, eu fui consultar. Eu tava muito mal. A minha mãe, na verdade, marcou uma consulta, porque pra ir no médico eu nunca fui em consulta, assim, sabe? Então ela marcou uma consulta pra mim. Olha, tá certo, só ir lá. Eu não tô gostando de estar inchado, tá acima do peso. E eu pensava que era porque eu comia muito lanche. E quando eu fui ver, eu tinha um problema sério nos rins. E daí, o dinheiro sempre curto, parcela do carro vencendo, documento atrasado. Eu peguei o salário, eu trabalhava no Zago,
paguei a parcela do carro, paguei o documento que estava atrasado para não perder o carro e bem no fim não fui na consulta. Olha só. E quando veio, minha mãe foi lá e pagou a consulta para mim, na clínica dos rins. Fui lá consultar, o médico ficou apavorado, falou que era um milagre eu estar conversando comigo. Porque olhando meus exames, se ele olhar só os exames, ele ia pensar que eu estava em coma. Estava muito mal, meus rins estavam funcionando 7%, só que aquele exame era de um mês atrás. Ele pediu imediatamente que eu fizesse novos exames, que ele ia aguardar na clínica para ver que tanto estava meu rim funcionando. Eu fui, fiz os exames, voltei às 4 horas da tarde, mostrei para ele meu rim em um mês diminuiu 3%, então meus rins estavam funcionando apenas 7%. Ele falou que no máximo me daria mais 15 dias de vida. E depois eu falei, tá, doutor, mas se eu não viesse aqui consultar, você ia morrer e depois nós iríamos saber e descobrir o porquê da morte. Isso tudo sendo eleito durante a campanha? Não, depois... passou a campanha, eu não fui eleito, fiquei como segundo suplente. E daí depois disso começou a descobrir. Em janeiro de 2021 descobri tudo isso, então foi uma bomba atrás da outra. Primeiro a tristeza de não ter sido eleito e também a tristeza de ter uma doença crônica, uma doença que é pra vida, né? Então ali meu mundo desabou e eu falo pra muitas pessoas que eu já morri uma vez. E foi nesse momento. E eu fiquei sem chão. Uma filha pequena, sem receber, porque daí eu acabei saindo do trabalho. Depois que acabou as eleições ali, né? Eu acabei saindo do trabalho, então tive que fazer hemodiálise sem receber benefício do INSS, porque me deram negado. Foi um período de bastante dificuldade para mim e para minha família. Mas eu sabia que eu podia fazer algo a mais, não podia baixar a cabeça. Tinha que enfrentar aquilo ali. E foi ali que eu comecei a fazer as sessões de hemodiálise, fui ficando bem até certo ponto, porque depois eu fui emagrecendo muito, eu tinha 110 quilos, e depois eu fui para 73, então, questão de 2 meses, eu emagreci demais. Era muito líquido retido, e o médico falou que eu ia precisar fazer um transplante renal. E a minha mãe imediatamente falou, não, eu vou ser a doadora, eu vou doar o rim para ele. E o médico falou, não é assim que funciona. Tem uma série de exames para fazer, então não é qualquer pessoa que pode ser a doadora, né? Daí tem o doador cadáver, que é o que normalmente acontece. Uma pessoa que falece por morte encefálica pode ser uma doadora se a família aceitar. Ou se tiver no documento que a pessoa aceita ser doador. Então, eu estava ali fazendo hemodiálise enquanto minha mãe fazia os exames e também na espera de um transplante. Que é a realidade de muitas pessoas que estão na hemodiálise hoje, né? E a restrição, não podia tomar um copo d'água. Hoje eu tomo água com gosto, sabe? A água tem gosto pra mim. Porque eu fiquei 1 ano e 2 meses sem tomar um copo d'água. Então, eu olhava as pessoas tomando água, me dava um aperto no coração. Não podia comer feijão, batata, banana, carne. Uma série de restrições alimentares. Então, eu comia isopor. Porque a comida que eu comia não tinha gosto, parecia isopor. Tipo, um arroz sem gosto, não tinha tempero, não tinha nada, assim. Então, eu comia muito pouco e sem gosto. Então, aquilo ali ia me matando aos poucos, sabe? Eu chegava em casa, minha ex-mulher chorando, minha mãe chorando, e quando eu chegava, elas paravam de chorar, assim, só que era um clima de tristeza na minha casa. As pessoas me viam na rua, me abraçavam, e eu sentia que parecia que era uma despedida, sabe? Porque eu também, no meu coração, pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô parecendo um zumbi ambulante, sabe? Andando assim, magro. Mas, depois que deu 1 ano de hemodiálise, fizemos todos os exames, faltando 2 meses ali não pra acabar, né? Só acabou porque deu compatível os exames da minha mãe. Então, no dia 2 de março, foi meu renascimento. 2 de março de 2022. Eu pude fazer o transplante no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, onde foi a virada de chave na minha vida. Onde eu pude recuperar minhas energias, minhas forças, né? E daí comecei a trabalhar novamente em ações voluntárias, né? E também fazer corridas de Uber. E daí tinha que ter uma renda. Então fiz muitas corridas de Uber para ir equilibrando as contas. Então foi um momento de bastante dificuldade. Eu imagino, né, vereador? E Deus. muito bonita a história com a sua mãe também, né? Hoje vocês compartilham aí do rim, o senhor tem uma parte dela dentro de você. E também é um vereador que apoia muito essas questões de saúde, né? Não deixa passar um mês de conscientização, então com certeza deixou uma marca na sua vida pessoal e também faz parte do seu legado da vida política, né, vereador?
E assim que o senhor entrou aqui na Casa Legislativa, o senhor recebeu teve uma certa diferença como que o senhor se sentiu aqui do que o senhor fazia nos bairros? Como que foi? Eu sinto que a gente fica amarrado porque depende de muitas pessoas para realizar pequenas ações. Quando você é presidente do bairro, você tem aquela cobrança que é da comunidade ali, mas é um bairro que você tem que cuidar das ruas, das famílias, e agora é na cidade. E você está recebendo para isso. Então você tem um compromisso de honrar cada pessoa, cada lajeano. Mesmo aqueles que não votaram para mim, eu tenho que honrar e tenho que lutar da mesma forma do que os que votaram. Então, eu procuro sempre levar a conhecimento do Poder Executivo qualquer tipo de situação. Qualquer tipo. Eu recebo meu celular, eu sempre deixo o meu número no Instagram, nas páginas da TV Câmara, nos sites da Câmara de Vereadores, meu número de celular pessoal, porque eu quero que as pessoas tenham acesso no meu celular, no meu telefone, para que eu mesmo possa ter esse contato, entendeu? Eu posso ir visitar aquela família, saber qual que é a necessidade, que forma que eu posso ajudar, se tem um problema que a gente possa resolver. Eu não tenho máquina para fazer um asfalto, para abrir, para desobstruir um valo, arrumar uma iluminação, mas eu tenho um poder na mão, que é a tribuna, que é o microfone, que é ser a voz das pessoas aqui na Câmara. Então, isso é um legado que eu vou deixar para as minhas gerações, né? As pessoas vão lembrar de uma pessoa que sempre lutou e está lutando aqui, sabe? Então, é isso que é o que me motiva, é saber que as pessoas estão sendo representadas através da minha voz. Tá certo, vereador. E como que o senhor pode descrever esses anos de Casa Legislativa que já tem contando? De gratidão. Eu acho que o sentimento de gratidão é o sentimento mais bonito que a gente pode ter. Tenho gratidão até quando eu fui oposição à gestão anterior, pude aprender muito, porque quando você é oposição, as portas se fecham ainda mais, ficam mais difíceis o acesso. Então, mesmo sendo oposição, mesmo não conseguindo resolver tantas coisas nos bairros, eu pude apresentar muitos projetos aqui em prol das pessoas com diabetes, em prol da saúde, enfim, e educação. E as pessoas me deram esse respaldo e consegui a reeleição. Hoje faço parte da base do governo da prefeita Carmen Zanotto, onde eu não preciso fazer indicação. Na gestão anterior eu fazia indicações, diversas indicações. Se olhar na transparência, no site da Câmara de Vereadores, tem diversas indicações que eu protocolei. E neste ano diminuíram muitas, porque eu não preciso fazer indicação. Eu tenho acesso já direto ao secretário, onde eu posso levar a demanda, levo até o mesmo morador que está com a dificuldade, com um problema. Então, isso é importantíssimo. Fiscalizo as obras que estão em andamento, acompanho os projetos, vou atrás de recursos com os deputados. Então é muito importante, eu fico feliz por deixar essa marca na história de Lages. Eu consegui um recurso importantíssimo, que foi na escola, na EMEB Nicanor Rodrigues Golart, onde eu fiz o meu pré. Do pré até a 4ª série eu estudei aqui no Nicanor Rodrigues Golart. E até me emocionei no meu discurso, porque é uma escola que construiu toda, me formou, e agora eu podendo retribuir um pouco de tudo que eles já me proporcionaram, entendeu? Então, para mim é gratificante poder devolver um pouco para eles. Então, conseguimos uma quadra, uma área coberta também. Eu lembro quando eu era criança, se tivesse alguma apresentação minha, dos alunos, os pais ficavam no tempo. E agora, através de um recurso que nós conseguimos com o deputado Lucas Neves, foi feita uma área coberta e mais uma quadra para as crianças poderem jogar bola. Então, eu tenho muito mais coisas pela frente ainda para aquela escola, para toda a comunidade. Ai, que bacana. São muitos projetos futuros vindo aí. E vamos falar um pouquinho de projeto, então, vereador, já que a gente entrou nessa questão. O senhor contou um pouco da sua trajetória na questão da saúde, e realmente é uma história de superação muito bacana. Hoje o senhor tá tudo bem de saúde? Tranquilo, 100%. Tá ótimo, então. E o senhor passou realmente por muitas provações, e isso moldou um pouco a sua forma de agir politicamente também, né? Então, o senhor tem muitos projetos acerca do diabetes, dos crônicos renais, fibromialgicos. Então, o senhor sempre está muito dentro dessas questões, né, da saúde pública. Exatamente. Por que eu luto tanto pela saúde? Porque não adianta a pessoa ter o carro do ano, uma casa boa, uma rua boa, um asfalto na frente da sua casa, se você não tem saúde para desfrutar disso tudo. Não adianta de nada, né? Então, por isso que eu luto tanto pela saúde. E principalmente pelo diabetes.
Porque o diabetes é um dos principais fatores que levam à falência renal. Então, para que uma pessoa que tenha diabetes não tenha que passar por tudo que eu passei, por todo esse sofrimento da restrição alimentar, não poder tomar líquido, ficar ligado a uma máquina, fazia hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas na máquina, era um sofrimento terrível. Para que nenhuma pessoa que tenha diabetes precise passar por isso que eu luto tanto. Eu tenho um projeto de lei que dá prioridade no atendimento. A pessoa que tem diabetes hoje não, a pessoa que tem diabetes, ela não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Então, se vai fazer um exame de sangue que requer jejum parcial ou total, e chega lá para fazer o exame e tá em jejum, e tem 7 pessoas na fila para fazer o exame, ou ela vai passar mal, ou vai se atrasar, ou vai ter que remarcar o exame, porque tem um horário para trabalhar, e o patrão não vai entender se ela remarcar o exame, entendeu? Então eu fiz um projeto de lei aprovado por unanimidade, foi sancionado pelo prefeito anterior, inclusive, e hoje é lei. A pessoa que tem diabetes chega para fazer um exame e tem prioridade no atendimento. Então isso é um avanço. São 17 mil pessoas que têm diabetes na nossa cidade, o levantamento é 10% da população. Então eles já têm prioridade. E também está em tramitação aqui na casa o ABC Diabetes. O que é isso? É para que os pais que têm seus filhos na rede municipal de ensino, ou as crianças que têm diabetes, o pai que tem seu filho que tem diabetes, ele não fica tranquilo em casa. Porque pode dar uma hipoglicemia, pode dar qualquer complicação. Então o professor não tem nenhum tipo de preparo para agir naquela situação. Então esse programa veio voltado a isso, para que ele tenha uma capacitação. Não é aplicar medicamento, não, mas é que tenha uma capacitação e como dar uma bala para a criança, saber o que a criança está sentindo ali no momento, saber identificar e ligar para um SAMU o mais rápido possível, ligar para os pais, entendeu? Então ter todo esse preparo para que as coisas aconteçam. Hoje a gente não tem essa lei, está em tramitação, mas espero que futuramente, agora daqui algumas semanas, já esteja sancionada, né? Foi alinhada com o secretário da Educação, a gente, com a presidente da Associação Doce Vida, Michele Arruda. Então, todos os projetos que eu protocolo são projetos feitos a várias mãos. Não consigo fazer nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? Aqui eu falo por ti. Tá aqui, mas tem toda uma equipe que lhe ajuda, que lhe auxilia, né, Júlia? Com certeza. Todo mundo, a gente trabalha junto, né? A gente Exatamente. trabalha em equipe junto, a gente chega sempre mais longe. E essa questão da diabetes é complicado, né, vereadora? A gente faz bastante aqui, como TV Câmara, a gente também acompanha vários casos, né? A gente faz matérias relacionadas aos projetos dos vereadores. E a gente colhe depoimentos, inclusive, de uma mãe que tem que acompanhar a filha na escola justamente para fazer essa medição, ver como que ela tá de saúde, porque às vezes muito pequena, não consegue medir sozinha, enfim. Então, olha só, então a criança, além de ter essa questão de saúde, também tem a questão de estar ali com os amiguinhos em volta, com os pais, sempre ter que acompanhar as aulas, ela tem que abdicar do trabalho dela para estar com a filha dela, para a filha dela não poder perder a aula. Então, importantíssimo o projeto do vereador, né? Com certeza. E agora, nas próximas semanas também, eu consegui um recurso com o deputado Lucas Neves, que já estamos trabalhando desde o ano passado com a Associação Doce Vida, com o Cisamures, com o deputado. Nós alinhamos um recurso de 1 milhão para atender e fornecer sensores para crianças, desde quando nasceu, que descobriu o que tem diabetes, até 17 anos e 11 meses. E 29 dias, né? Até antes de completar 18 anos, para que eles tenham um acesso ao sensor de glicemia. Então, aquela picada no dedo, quem não tem esse sensor tem que ficar picando o dedo. E para nós que somos adultos, a gente até aguenta a picada no dedo. É desconfortável, mas a gente aguenta. Agora imagina só uma criança. Não sei se tem filho. Ainda não, mas bebezinho também. Eu tenho né? 2 filhas. Eu tenho a Ana Laura de 6 anos e a Helena de 3. Na Associação Doce Vida tem uma criancinha de 1 ano e 9 meses que tem diabetes. Então, a mãezinha dela pica o dedo. Imagina só a dor pra criança e pra mãe tendo que tirar o sangue da menina, do bebê, né? E ela sem Toda hora entender picando o o dedo. porquê, E né? sem entender, e aquele dedo todo marcado e cheio de calinho que fica. Quando eu pelo fato de ser transplantado, minha imunidade é muito baixa. Eu vou internado com frequência. Principalmente agora nesse período de inverno, porque eu fico gripado, já vira uma pneumonia. E então, quando eu estou internado e hospitalizado, eles ficam picando a ponta do dedo com frequência. E conforme vão picando, vai
ficando sensível aqui até para bloquear o celular, fica doído. Então agora imagina uma criança que não tá entendendo nada, entendeu? E se eu tenho minhas filhas, e se elas tivessem diabetes, qual seria o tratamento que eu queria que elas tivessem? Isso é empatia, a gente se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquele pai que tem seu filho, entendeu? Então por isso que eu lutei e luto tanto pelo diabetes. Conversamos com o deputado, ele ia destinar 300 mil reais para os sensores. E depois numa conversa que a gente explicou a necessidade, e 300 mil a gente ia contar com a contrapartida da prefeitura. Ele falou, não, então eu vou encaminhar 500 mil reais. E 500 mil reais a gente ia atender toda a cidade de Lages. E daí fez um levantamento maior ainda, e com 1 milhão ele vai atender Lages e toda a região serrana. As crianças terão acesso a esse dispositivo, a um sensor que vai no braço colado, e com o celular, você pega e passa o celular em cima, você tem não precisa picar o dedo, porque já está preciso aqui. A glicemia é bem certinho, e o pai também tem esse acesso, entendeu? Então, é mais tranquilidade para o pai, é mais conforto para a criança, então, e também reduz internamentos, porque como é mais preciso, então, antes de dar alguma complicação, a criança, o pai, o professor vai saber o que está acontecendo ali, vai poder dar uma bala, vai poder dar um alimento, carboidrato, enfim, para a criança, para que evite dar uma hipoglicemia, uma hiperglicemia. Então é tudo o que a gente faz, assim, é pensando nas crianças, é pensando nas pessoas que têm diabetes, que passam algum tipo de necessidade, né? Que bacana, vereador. Fora as sessões, né, que a Câmara realiza, sessão solene, sessão especial, tudo para parabenizar, mas também divulgar, disseminar informação acerca da prevenção e quem já sofre, quem é crônico renal, quem é fibromialgico, saber que existe essa rede de apoio aqui em Lages, né? Sim, exatamente. E eu parabenizo o trabalho de vocês todos, o empenho que vocês fazem, tudo, a cobertura, vocês vão atrás da informação, vocês gravam. Nossa, vocês estão no campo de fato, né? Tanto aqui como na rua, e eu fico feliz por saber todo esse trabalho de vocês e parabenizo pela qualidade. A gente trabalha juntos, então, Com vereador. certeza. E agora um pouquinho de outro projeto de lei que o senhor tem, que é a questão de educação para o trânsito. Como que funciona esse projeto, vereador? Então, todos, com exceção das pessoas com mais idade, mas nós que somos mais novos, fizemos o ProERD, na 4ª série, geralmente, né? Fizemos o ProERD, que é um programa de combate às drogas. E eu hoje não fumo cigarro por conta do ProERD. Quando eu tava na 4ª série, eu fiz o ProERD. Quando eu fui pra 5ª série, eu troquei de escola. E tinha uma menina na minha sala, aqueles namorinhos de adolescente, né? De criança. E eu gostava muito da menina, achava muito bonita. E ela falou, a gente voltando pra escola, ela falou que me dava um beijo se eu fumasse um cigarro com ela. Meu Deus. E daí eu falei bem assim, ó, que eu não podia fumar um cigarro porque eu fiz o ProERD. Então, eu tive um coração partido, mas os meus pulmões estão... Agradecem, né? Hoje não sou fumante, não fumo cigarro, mas isso serviu como lição e até hoje eu lembro disso porque marcou, né? E graças a Deus não fumei cigarro, né? Tá mas, assim, e esse foi o que me levou a protocolar esse projeto e hoje a ser realidade na nossa cidade, porque nós vemos muitos acidentes no trânsito na cidade. As pessoas não dão seta, não usam cinto, usam celular, então acabam não cuidando. E você conscientizar um adulto é diferente do conscientizar uma criança. A criança está com a mente aberta a descobertas, tudo a criança quer saber, como é que faz, o porquê. Então, quando a gente começa a passar informações para as crianças, elas ficam só absorvendo, colhendo tudo. E o adulto não, o adulto só escuta aquilo que ele quer. Pô, tem que usar o cinto, não pode mexer no celular. Mas a primeira coisa, quando chegou no semáforo, pegou o celular. Entendeu? Então tá com o cinto. Mas é só daqui ali, vou sem cinto. E não é assim que acontece, né? Se é uma lei, tem que ser cumprida. Então protocolamos esse projeto e hoje já está nas salas de aula aqui da Rede Municipal de Ensino. Foi um projeto, inclusive, feito junto com o agente de trânsito Lincoln, o qual agradeço muito o empenho dele, do Diretran, do secretário de Planejamento, o Malik, secretário de Educação, professor Christian, e porque nós fizemos esse projeto aqui a várias mãos também, depois de muitas reuniões, para que as crianças tenham essa conscientização. São aulas que os agentes de trânsito dão para as crianças, tanto na sala, uma aula teórica, e também levam na pista do Diretran, uma aula prática, com os carrinhos deles mesmo, onde tem todo um cenário montado com faixa de segurança,
lombada, o semáforo quando tá o pedestre e pro carro também. Então é bem divertido, dinâmico, divertido, e onde as crianças podem sentir um pouco dessa emoção de estar sendo pedestre, mas também sendo o motorista ali, né? E também para cobrar do pai ou da mãe. Às vezes tá andando ali, ó, da mesma forma que eu não fumei cigarro e não fumo por conta do ProErd, as crianças falam pros pais, olha, eu fiz o curso de educação para o trânsito na escola, então aprendi que tem que usar o cinto, que não pode mexer no celular, então vai cobrar, entendeu? Tá certo, vai criando essa conscientização desde pequeno e também já ajudando o pessoal que já é mais cabeça dura, né, vereador, Sim, que com já dirige há um certeza. tempo. Tá certo, baita projeto também. E é da rede pública municipal, Isso. também das escolas particulares também podem Não, entrar? Como é que da funciona? rede pública municipal. Tá certo. E, vereador, o senhor também tem essa questão das habitacionais, as moradia digna, que o senhor fazia muito quando o senhor era presidente de bairro, né, Isso, líder de bairro, e agora o senhor também tem essa questão como vereador, né? exatamente. Para uma pessoa ter acesso a uma moradia pela coordenação habitacional, tem todo uma questão, um protocolo que tem que cumprir. Então, a pessoa que é um marido, um homem, uma mulher, marido, a esposa, e mais uma criança. Se o homem trabalha, recebe um salário mínimo, ele já não tem acesso a receber reformas na sua casa, entendeu? E por mais que por mais que a casa esteja caindo, a prefeitura não pode fazer por conta do salário dele. Porque tem uma divisão que tem que fazer entre os membros da casa e tem uma renda. Então eu fiz um pedido através de uma moção para que fosse aumentado em 2 salários mínimos, porque uma pessoa que recebe um salário mínimo por mês tem que pedir para Deus para não ficar doente, porque se ficar doente tem que gastar com medicamento, tem alimentação, tem internet que não é mais um luxo, hoje é uma necessidade, já não tem quem não fique sem internet em casa. Então tem diversas questões que são necessidade, e daí como é que a pessoa vai reformar sua casa ainda? E muitos nem têm essa habilidade de reformar, de carpintaria, então com o salário mínimo não tem como. Então por isso que nós fizemos essa solicitação através de uma moção legislativa, para que seja aumentado esse valor e a gente possa atender um pouco mais de pessoas, entendeu? Então já conseguimos algumas casas junto à coordenação habitacional. Sempre que posso, estou encaminhando as pessoas ali, fazer o cadastro, entender como é que está o processo do programa Minha Casa Minha Vida, do Casa Catarina, que é do programa do governo do estado. Sempre está por dentro, conversando com o executivo, que é o Thiago Betu, que vem fazendo um excelente trabalho também ali, sempre muito atencioso. Tá certo, vereador. Também outro baita projeto do vereador Éder. E ele também traz bastante emendas, né? Tenta conversar para trazer bastante emendas aqui para nossa região, como recursos para a educação, né? O senhor falou sobre a EMEB que o senhor estudou ali, que Sim. conseguiu devolver um pouco do que eles passaram para o senhor quando criança, mas também conseguiu para ser em Nossa Senhora dos Prazeres, isso? Exatamente. O Senhor Nossa Senhora dos Prazeres fica localizado no bairro Bom Jesus. E na parte que pega no Morro Grande, como eu falei, é uma comunidade carente e que necessita de cuidados e atenção. Não diferente de outras regiões da nossa cidade. Mas eu priorizo muito região, porque foi a região que me deu tudo que eu tenho hoje. Então quem não cuida do seu quintal não tem como eu cuidar de outros espaços. Então primeiro eu tenho que cuidar da onde eu estou ali, para que a gente possa ir ampliando e cada vez aumentando mais, né? Mas todas as pessoas que chegam até o gabinete ou mandam mensagem, a gente procura auxiliar. E com o CEM Nossa Senhora dos Prazeres, conseguimos viabilizar um recurso de R$ 400 mil também com o deputado Lucas Neves. Todas as emendas que nós conseguimos foi através do deputado Lucas Neves, porque ele sempre é um parceiro nosso nessas questões. E esse recurso é para construção de 3 salas modernas com ar-condicionado, bem ventiladas, entendeu? Então, porque hoje esse CEIM, ele tem muitas crianças e eles estão ocupando mais um espaço alugado. Então, que é o Extensão Nossa Senhora. Mas para que tire esse aluguel, então nós conseguimos esse recurso, que vai ser construído 3 salas. Então a gente vai dar economia para os cofres públicos e também conforto para as crianças. Então as mães às vezes têm que deixar um filho aqui e um filho lá. E é a Uhum. mesma escola. Então
Então agora eles vão deixar tudo localizado no mesmo lugar. Tá certo, mais fácil, né? Tudo que Sim, for para com certeza. facilitar a vida do pessoal, tá valendo. Também é do CEM Mutirão e da EMEB Mutirão, né? Um é um laboratório, isso mesmo? Exatamente. O Laboratório Maker é um espaço cheio de tecnologia. Tem cortadora laser, tem impressora 3D, tem uma porção em kits de informática. Então as crianças que fazem o contraturno que hoje tem na nossa cidade, a criança estuda de manhã e à tarde no contraturno é uma tarefa dinâmica, é no campo, no ginásio. Então nós conseguimos esse Laboratório Maker, que está para chegar já, agora nos próximos meses, e onde as crianças vão poder aprender um pouco mais sobre informática, sobre manuseio de alguns equipamentos, né? Como eu falei, a criança ela tem uma mente aberta, tudo ela quer aprender, quer se inteirar das coisas, né? Então, nada melhor que ocupar a mente com coisas boas, com tecnologia. E no 100 mutirão, esse 100 mil foi para reformas e ampliação, porque a gente tem uma estrutura muito precária, então com esse 100 mil vai dar de fazer uma reforma boa, colocar um piso emborrachado na parte do parquinho, um toldo na entrada onde as crianças e os pais levam seus filhos para a escola. Hoje eles levam, se está chovendo ou garoando, é na chuva. E é um trajeto grande. Então agora com esse recurso nós viabilizamos também um toldo onde vai dar uma proteção em dias de chuva para que as crianças não possam chegar na sala molhadas ou sair até mesmo da escola, né? Até chegar no carro ou até mesmo para guardar, né? Na hora de sair da casa. Detalhes que fazem toda a diferença, né, Com vereadora? certeza. E essa questão do laboratório também, quanto mais em tecnologia a gente investir, né, melhor. O pessoal tá crescendo muito, né? Sim. E quanto antes eles vão aprendendo também sobre isso, ajuda muito no desenvolvimento depois, né, vereador? Bem bacana. Também tem compra de carros, isso, vereador? Exatamente. Só consegui 2 carros. Um foi para a ASDEF, Associação Serrana dos Deficientes Físicos de Lages. O que acontece? Eu sou voluntário lá, sempre que posso estou ajudando nos bingos, cantando bingo para eles, ou até mesmo fazendo parte do pedágio solidário. Como eles são todos cadeirantes, eles não conseguem ir nos carros, no semáforo. Então, a minha mãe também é voluntária, a gente vai nos carros, coloca uma bolsinha aqui e entrega um papelzinho da associação para que as pessoas possam conhecer um pouco desse trabalho deles, onde eles participam, eles representam a nossa cidade nos jogos paradesportivos. Então, eles precisam de recursos ali para manter a instituição, e o carro estava muito precário. Conversamos com o deputado, ele destinou 100 mil para comprarmos um carro. É um Fiat Cronos 0. Então, realidade, já está lá entregue para a associação, onde eles vão poder buscar os associados, de repente fazer algumas corridas ali, né? Fazer as corridas do dia a dia, né? O setor administrativo. Mas enfim, é para uso da associação e vai facilitar demais a vida deles. E também o carro para o TFD. Eu faço acompanhamento em Blumenau, por ser transplantado, onde eu fiz o transplante. Assim como eu, tem outras pessoas aqui de Lages também que são transplantados que fazem também esse tipo de tratamento. Na gestão passada, os carros estavam todos danificados. Amortecedor que é estourado. Meu Deus, o carro era mais batia que não sei o quê. E com esse recurso nós conseguimos um carro agora que vai facilitar e vai melhorar esse trajeto. Esse carro vai ser exclusivamente para os renais crônicos. Claro que tem outras comorbidades também, doenças, né? Pessoas que necessitam, mas a gente vai fazer um passo de cada vez. Não tem como eu conseguir 10, 15 carros, né? Então a gente vai conseguir um agora, outro ano que vem, e assim a gente vai até que consiga contemplar quem necessita. Tá certo, vereador. Foram muitas emendas também, alguns projetos, todos muito relevantes aqui para nossa região, né, vereador? E o que o senhor tem planejado para o futuro? O que a gente pode esperar do vereador Éder para os próximos anos aqui? Pode esperar muito empenho e a garra de sempre. Eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço. Eu não consigo ser morno. Eu sou que não tá ali por tá. Eu sempre, se eu coloco para fazer, eu tenho que usar minha força máxima, sabe? Eu acordo cedo, às 7 horas eu levo minhas filhas na escola e eu já saio, vou pra rua, eu vou ouvir a população, saber de que forma que a gente... Sempre gosto de ajudar, eu gosto de contribuir com as pessoas, então
quem está acompanhando pode saber que nos próximos anos ainda vou continuar com essa mesma garra, cuidando da minha saúde, porque se eu cuidar da minha saúde, pode ter certeza que eu vou cuidar das pessoas, né? Se eu não cuidasse de mim, como é que eu vou cuidar de tantas outras pessoas que necessitam? Então Certo. podem esperar muito trabalho. Um passinho de cada vez. E o gabinete do vereador sempre aberto. Com certeza, as portas sempre estarão abertas, meus assessores estão ali também, prontos a receber todos, sempre. Tá certo, vereador. E tem algum projeto ou alguma questão que a gente acabou não entrando que o senhor gostaria de destacar? Na verdade, a gente abordou todos os temas. Esses temas foram a minha base até aqui. Claro que a gente tem algumas questões em mente ainda, que a gente está abordando, está conversando ainda, alinhando, né? Então, se falar agora, de repente pode não dar certo alguma coisa, então a gente está alinhando primeiro para que futuramente consiga concretizar. Tá certo, vereador. A gente agradece o senhor ter aceitado o nosso convite, o senhor ter conversado um pouquinho com a gente. Deu para conhecer bastante do vereador Éder, sobre seus projetos e também suas ambições aí pessoais. Muito bacana ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês também. Parabenizo mais uma vez a TV Câmara por todo o empenho. Tá certo, muito obrigada. E a gente vai finalizando mais um podcast Legislativo Lagiano, podcast em que você fica conhecendo os projetos aqui da Casa Legislativa e também alguns projetos fora da comunidade. Então, continue acompanhando com a gente e semana que vem tem mais.